volte vazia, mas faça aquilo que é do teu agrado. Nos envolvam com a tua presença, Senhor, pois o que mais desejamos é ouvir a tua voz. Fica à vontade aqui entre nós, em nome de Jesus Cristo. É a oração que a tua igreja faz. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos. Satisfação muito grande poder compartilhar com vocês nessa manhã, participar desse culto e meditarmos juntos nas Escrituras Sagradas. O tema já foi apresentado à igreja nas reuniões de preparação para essa ocasião e nós iremos meditar juntos, tanto agora aqui como também na nossa classe de professores, a respeito da importância do estudo da Bíblia Sagrada. Poderia parecer um tema que nem necessitasse ser enfatizado, em virtude de estarmos reunidos como aqueles que fomos alcançados e transformados pela palavra e continuamos sempre em processo de transformação. No entanto, nós carecemos de estar sempre recordando aquilo que o Senhor nos instrui a respeito das Escrituras Sagradas. Estamos naquele que é chamado mês da Escola Bíblica Dominical, quando enfatizamos o ensino das Escrituras. E um fato que eu acho interessantíssimo em relação à Escola Bíblica Dominical, dentre os vários que são muito importantes, é que não existe formatura. Eu queria convidar você que lesse comigo essa passagem. Você pode chegar de onde você está? Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse texto serve como base porque ele vai guiar tanto esse momento no culto, como também um instante de estudo com os professores. Esse versículo, ele é um exemplo daquilo que, no estudo do Velho Testamento, especialmente no livro de Salmos, é denominado de paralelismo hebraico, que é um dos recursos da poesia hebraica. A poesia hebraica, ela não tem a sua beleza ligada àquilo que a poesia ocidental tem, que é a rima, em que uma palavra, ela tem um som semelhante com outra palavra, e então faz a rima, e aí dá-se a beleza de uma poesia. A beleza da poesia hebraica, ela está ligada àquilo que é chamado de paralelismo, em que duas frases falam a mesma coisa, embora usando termos diferentes. Por exemplo, nesse salmo aí, versículo 105, nós temos a palavra lâmpada. O paralelo à lâmpada, na frase seguinte, é a palavra luz. Lâmpada, luz. Aí está a beleza. Um outro paralelo nesses dois trechos é o termo pés, ali está em vermelho, quem puder enxergar, e lá embaixo vai aparecer a expressão caminhos. Então, lâmpada, paralelo com luz, pés com caminho. As duas frases querem dizer a mesma coisa com termos diferentes. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e sempre lembrando, né, que a lâmpada não é como nós temos aqui no templo hoje em dia, naqueles dias era isso que era a lâmpada, e ela ilumina o nosso caminho. As duas frases falam a mesma coisa. A palavra de Deus nos auxilia a compreendermos os caminhos pelos quais nós devemos andar e aqueles
aqueles pelos quais nós não devemos andar. Então, essa é a lição inicial e principal da reflexão, tanto aqui, como também na escola dominical. As Escrituras Sagradas nos ajudam a compreender os caminhos pelos quais nós andamos, quais devem ser os corretos e quais devemos desviar os nossos passos. À luz dessa praticidade da Bíblia Sagrada, é que nós vamos seguir agora aquilo que diz respeito especificamente a essa manhã. E eu quero convidar você a que nós leiamos juntos o texto de Mateus, capítulo 5, 14 e 16, que tanto pode ser na sua Bíblia física, como também pode ser no seu celular, você acessando o texto. O importante é que nós tenhamos contato com o conteúdo das Escrituras Sagradas, quer seja no seu dispositivo móvel, no seu tablet, ou no seu exemplar físico das Escrituras Sagradas. O importante é o conteúdo das Escrituras. Para facilitar-nos a leitura numa mesma versão, nós vamos ler o que vai ser projetado na tela e depois você vai poder acompanhar aí no seu texto. Primeiro versículo é o 14, vamos ler juntos? Palavra de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Somos luz. Esse texto bíblico faz parte daquilo que é chamado o Sermão do Monte, o sermão mais extenso pregado por Jesus, que nós temos acesso dentro do Novo Testamento. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7 do livro de Mateus. E é interessante que esse sermão, ou essas instruções de Jesus, são dadas para um grupo específico de pessoas. E quem eram essas pessoas? Veja o versículo 1 de Mateus capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e passou a ensiná-los. Havia multidões seguindo a Jesus, por razões diversas, mas essas instruções dos capítulos 5, 6 e 7 não foram dadas para as multidões. Aproximaram-se dele os seus discípulos, que saíram do meio das multidões, e ele passou a ensinar a esse grupo dos seus discípulos. A palavra discípulo, ela é uma palavra interessante, porque ela vem de um termo grego que é matetes. Matetes quer dizer aprendiz, pupilo, discípulo. Aprendiz, pupilo, discípulo. Mas a raiz da palavra discípulo, na língua grega, matetes é discípulo. E a raiz da palavra é mate. Mate significa um esforço mental para aprender. Tornar-se um discípulo de Jesus não é alguma coisa fácil não, meu irmão, minha irmã. Implica, de acordo com a raiz da palavra, um esforço mental, um esforço intelectual. Daí a importância que nós damos aos ambientes em que a palavra de Deus, ela é instruída, ela é ensinada. Um discípulo de Jesus é aquele que empreende um esforço para aprender. Está na raiz do termo discípulo. Jesus não falou essas palavras específicas dos 3 capítulos, 5, 6 e 7, ao grupo mais amplo daqueles que iam, por razões diversas, ouvi-lo. Para receber cura alguns, para verem milagres outros. Realmente querendo aprender outros, mas ele chama a si aqueles que se esforçavam para compreender os ensinamentos dele, e então ele passa a instruí-los. Dentro desse contexto de um ensino específico para aqueles que realmente eram discípulos, que Jesus faz essa declaração, de Mateus 5, 14 e 16. Para esse grupo específico ele afirma, vocês são luz. E aí, nos apropriando dessa declaração de Jesus, como discípulos dele, é que nós podemos afirmar, somos luz.
E algo interessante que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus, ele não faz uma pergunta, eu chamo de 4 P's. Ele não faz uma pergunta, ele não faz um pedido, ele não faz uma previsão do futuro e nem fala de uma possibilidade. Os 4 P's. Um pedido seria: por favor, meus discípulos, sejam luz. Não é isso que está aqui. Ele também nos faz uma pergunta: meus discípulos, vocês querem ser luz? Não. Ele não faz uma previsão futurística. Eu vejo como filho de Deus que no futuro vocês vão ser luz. E o 4 P, ele também não fala de uma possibilidade. Eu acho que é possível que vocês venham a se tornar luz. Não. Versículo 14 diz: vós sois luz. Sois luz. Jesus fala de uma realidade presente na vida dos seus discípulos, dos seus aprendizes. Que se nós nos apropriarmos dessa verdade como sendo dita também a nós hoje, como discípulos contemporâneos de Jesus, se relaciona conosco também, comigo, com você. Você é luz. Você é luz. Você é luz. E Cristo completa a sua declaração: luz do mundo. Aqui há uma clara separação e oposição entre luz, presente na vida dos seus discípulos, que são, e o mundo, que é descrito como estando, várias vezes nas Escrituras, em trevas, em profunda escuridão. Vós sois a luz do mundo. E aí Jesus começa a fazer algumas comparações. A primeira delas é que, em sendo luz, não é um pedido, não é uma possibilidade, não é uma previsão futurística, nem é uma pergunta. Em sendo luz, estamos nós em evidência. É a primeira declaração. Luz, no mundo em trevas, se destaca. Se destaca. A minha esposa, Sueli, para ela dormir, ela tem que estar em escuridão completa. E outro dia eu comprei um carregador de celular. Não sei se vocês irmãos já viram que tem uma luzinha assim, quando você bota na tomada, aquela luzinha acende. E eu botei o carregador para celular do meu lado. Ela, Ivan, essa luz aí. Mas você está de olho fechado, virada para o outro lado. Mas a luz me incomoda. Eu tive que tirar. Tem que comprar um outro carregador sem aquele negocinho. Para que bota a luz nesse carregador? Ela disse. Né? É para identificar que tem energia. Mas incomoda. Então, as trevas, qualquer luz nas trevas, se destaca e chama atenção. A comparação que Jesus faz aqui é de uma cidade edificada sobre os montes. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E é uma realidade. Jerusalém, por exemplo, ela era chamada de luz dos gentios. Você tem uma imagem aqui para... Não, né? Era uma cidade que estava num lugar alto. Jerusalém ficava no final de um planalto. E em cima era a cidade de Jerusalém. Cercada de vales. Era uma região montanhosa com muitos vales em volta. Então, toda pessoa que passava num vale é uma região entre 2 montes. A igreja que eu sou membro, a Igreja Batista, é em Morada do Vale, porque ela fica num vale. Tem um morro de um lado, um morro do outro, ela fica num vale. A pessoa que passava por um vale, inevitavelmente via a cidade de Jerusalém lá em cima. E Jesus fala, olha só, assim como Jerusalém não pode ser escondida, as pessoas que passam no vale, inevitavelmente a veem, assim também, vocês como luzes, estão em evidência e são observados.
são enxergados. E, naturalmente, por estarem em destaque, são avaliados. Hoje é um dia meio triste para flamenguista, né? E eu vi muita reportagem dizendo, né? Flamengo perdeu. E poucos dizendo que foi o Fluminense que ganhou. Mas por quê? Porque olha a folha salarial do Flamengo. E olha a do Fluminense. Então, é natural que o olhar se volte para aquele que tem um destaque maior. Nós, enquanto luz que somos, naturalmente temos os olhares do mundo em trevas voltados para nós, analisando-nos. E você pode dizer, eu não queria ficar sem observando a minha vida, não tem como evitar isso. Você é a luz e naturalmente está em evidência. Meu primeiro ministério pastoral aqui na região, vim para cá em 94, julho de 1994, para pastorear a Igreja Batista em Vargem Alegre, Barra do Piraí. E é uma área que é rural, não sei quantas pessoas já foram lá. Né? E às vezes eu ia participar de culto nos lares e passava por lugares onde não tinha muita iluminação e via vagalumes, né? Que coisa linda, né? Você vê o vagalume, aquela luzinha pequenininha e intermitente, acende, apaga, acende, apaga. Mas no meio da escuridão daquele breu, aquela luzinha, ela chama a atenção. Você pode dizer, mas eu sou luz tão pequenininha, ninguém vai nem notar. No meio das trevas em que se encontra esse mundo, a sua luz, embora pequenina, ela chama a atenção, ela atrai. Um famoso hino do cancioneiro cristão diz isso: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, deixar brilhar. Por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Na minha vida eu vou deixar brilhar. Primeira consideração, então, dessa nossa reflexão. Somos luz e estamos em evidência, e isso de forma inevitável. É inevitável. E a segunda consideração nós fazemos é de que somos luz e, por coerência, devemos brilhar. Por coerência. Aonde nós tiramos essa inferência para essa declaração? Está no versículo 15 aí que você leu conosco e pode verificar aí no seu texto sagrado de Mateus capítulo 5. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. É interessante como um texto bíblico, como esse versículo 15, tão rico, ele pode perder sentido se nós não compreendermos o significado, inclusive, de cada uma dessas palavras mencionadas aqui. Não sei qual a versão que você tem nas suas mãos, mas na versão que eu tenho, menciona candeia, menciona alqueire e menciona velador. Aí você lê, diz amém, sem nem saber o que você está falando. Por coerência devemos brilhar. Candeia é isso aí, é a lâmpada, né? Lá do Salmo 119. Naturalmente não havia lâmpadas elétricas à época em que Jesus faz essa declaração. Como era a iluminação artificial, fora do dia, era através da lâmpada. Colocava-se dentro dela um azeite ou um outro líquido inflamável, e na pontinha fazia-se com que acendesse uma chama, e aquele líquido inflamável ali dentro alimentava essa chama. E isso trazia a luz às casas de noite. Não sei quantos aqui são da época do pastor Carlos que usaram lamparina de querosene em casa. Estou rindo aqui, mas eu cheguei a usar. Então, a lâmpada era isso aí. Jesus afirma que, por coerência, uma lâmpada, uma candeia,
ela tem que ser colocada não debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire é aquela cuia ali. Me dá um alqueire de arroz, pessoal que é mais antigo aí, né? Ia lá na vendinha, e a pessoa via aquela cumbuca, um alqueire. Pegava o cereal de arroz ou de feijão, era medida. Só que na antiguidade, o alqueire, ele também tinha um uso alternativo, que não era só para medir cereais. Qual era o uso alternativo do alqueire? Você tinha lá a lâmpada acesa, e você pegava o alqueire e cobria a lâmpada. Chama sem oxigênio, o que acontece? Apaga. Então, o que Jesus quis dizer aqui nesse versículo 15? Nem se acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire. O que é colocar o alqueire sobre a sua lâmpada? A pessoa fazia isso quando ela queria dormir, estava de noite, hora de dormir. Então você dormir com uma lâmpada acesa era até perigoso, né? Porque aquela luz acesa ali, aquela chama, podia causar um acidente, coisa assim. Então você queria que aquela luz parasse, então você cobria e naturalmente, sem oxigênio, aquela chama apagava. Então só se coloca o alqueire sobre a candeia quando você não quer que a luz se propague, que ela seja de fato extinta. Jesus disse que isso não deve ser feito. Se o seu objetivo é iluminar, deixe que a luz fique livre para que todos possam desfrutar da iluminação. Às vezes nós podemos colocar alguns alqueires sobre nossas vidas, para que a nossa luz não seja percebida pelos outros. Às vezes pode ser o alqueire do medo de perder oportunidades. A igreja em que me converti foi a primeira batista do Rio de Janeiro, que no dia de juventude ele inaugurou um órgão de tubos. E o RJTV da Rede Globo foi fazer uma reportagem lá na primeira batista do Rio de Janeiro. E o pastor da igreja, à época, o pastor Fausto Vasconcelos, contou para nós que aconteceu um fato interessante. Que a repórter começou a entrevistar o pastor e fazer diversas perguntas sobre a igreja que denotavam que ela conhecia do negócio, que ela era de igreja. Aliás, aqui um intervalo, né? Esse mesmo pastor contou que uma vez um golpista foi lá, dizendo: eu sou de uma igreja muito grande lá no Nordeste, eu preciso de dinheiro de passagem para eu voltar para a minha cidade, o senhor poderia me ajudar? A igreja poderia me ajudar? E o pastor percebeu, perguntou assim: a sua igreja é muito grande? Ele é. Quantos púlpitos tem na sua igreja, já que ela é tão grande assim? E a minha igreja é enorme, ela tem uns 300 púlpitos. O cara nem sabia o que era púlpito, né? Ela falou que tinha 300 púlpitos na igreja, né? Mas essa repórter não, ela conhecia do negócio. E o pastor perguntou: vem cá, você é evangélica, você é membro de alguma igreja? Ela disse: fala baixo que o pessoal da minha equipe não sabe não. O pessoal da equipe não sabe não, fala baixo. Às vezes nós queremos ocultar a nossa luz e colocamos um alqueire do medo de perder oportunidades. Ah, mas se aquele rapaz descobrir que eu sou crente, não vai querer namorar comigo, né? Ah, se aquela moça descobrir que eu sou da igreja, eu vou perder essa chance de ficar com ela, né? Então nós ocultamos. Às vezes é vergonha mesmo do evangelho, né? Não sei se eu contei para os irmãos, um colega meu de juventude chamado Eliseu. Ele era muito engraçado, o Eliseu. E o Eliseu contou que quando ele era adolescente, ele costumava ir à igreja, que foi criado na igreja, né? Mas ele tinha vergonha de carregar a Bíblia. Então ele botava a Bíblia dentro da mochila e com a mochila nas costas ele ia para a igreja. Lá ele abria com todo orgulho a Bíblia, lia. Acabou, Bíblia na mochila e voltava para casa. Até que um dia ele disse que um pastor pregando falou, mencionou as palavras de Jesus, que todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele naquele dia. E o Eliseu mencionou que depois daquela pregação, ele voltou para casa com a Bíblia debaixo do braço e com orgulho, andando pela rua.
Às vezes nós colocamos um alqueire, que é o alqueire da vergonha do Evangelho. Você tem colocado algum alqueire sobre a sua luz? Para que as pessoas ao redor não percebam a luz que há em você? Somos luz, disse Jesus. E por coerência, essa luz deve brilhar livremente. Não ficar debaixo do alqueire, mas no velador. O que era velador? Velador é aquilo ali. Velador é uma pedra que se projetava da parede no alto. Então as pessoas colocavam a candeia lá em cima. Por quê? Porque a luz em cima iluminava todo o ambiente. Normalmente os ambientes não eram muito grandes. Nas casas simples das pessoas que estavam ouvindo as palavras de Jesus, era um cômodo que tinha uma janela que durante o dia entrava a luz natural, mas à noite dependia da luz artificial da candeia, e a candeia não ficava no chão, onde uma criança poderia passar e se ferir, onde um animal poderia esbarrar e causar um incêndio na casa, aonde não iria iluminar tão bem quanto no alto. Então Jesus diz, a luz tem que ficar num lugar alto, para que de cima ilumine a todos. Por isso que as luzes são o teto, né? A luz não é colocada lâmpada no chão, nem do lado, ela é colocada no alto, para que do alto ela ilumine a todos que estão na casa. E a palavra casa aqui é outra importante desse versículo. Qual casa? Pode ser a casa que é o nosso lar, onde é mais difícil a nossa luz brilhar muitas vezes, porque dentro da nossa casa, o nosso lar, nós somos quem nós somos, sem máscaras, nem máscara de Covid a gente não usa em casa, né? Todo mundo está junto ali todo o tempo. Mas sem representações, e muitas vezes essa falta de representação, ela é terrível, porque mostramos aspectos não de luz. Às vezes a casa é o ambiente de trabalho, que em muitas circunstâncias, se você medir no relógio, você passa mais tempo com o seu colega de trabalho do que com a sua própria família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe. Às vezes a casa é o ambiente de estudos, é a faculdade, é a escola, é a casa de aprendizado. Às vezes a casa é a casa de Deus, é a igreja do Senhor. E quer seja no seu lar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, na casa de Deus, a nossa luz deve estar em evidência e, por coerência, ela deve brilhar. Mas, pastor, é tão fácil brilhar a luz na igreja? Irmãos, você que tem experiência de muito tempo de igreja sabe que não é tão fácil assim, não. Que não é tão fácil assim, não. Uma vez, num congresso da Convenção Batista Fluminense, um líder espiritual, um pastor, disse que ele estava testemunhando, dizendo, irmãos, eu tenho um temperamento terrível. Numa assembleia, um irmão lá levantou, falando contra mim, eu peguei a cadeira e disse, vem irmão, vem aqui agora, vem. Às vezes, nem sempre, na casa, que é a casa de Deus, a luz brilha com tanta normalidade assim, não. Mas Jesus afirma que por coerência, nós que somos luz, devemos brilhar. Caso não esteja brilhando em qualquer desse ambiente, é uma incoerência da nossa parte. Ali está um velador, né? Uma consideração final é que nós somos luz por procedência. E é o versículo 16. Diz assim o texto, palavra de Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãs, irmãos, a Bíblia afirma que Deus é luz. 1 de João, capítulo número 1, de 5 a 10, João vai falando sobre isso. E ele chega a uma afirmação tácita. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. A Bíblia também declara que Jesus, ele é luz. Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não anda em trevas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz. Nós lemos o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que nós somos luz. Mas a luz que nós somos não é uma luz inerente, ou seja, natural nossa. Não é uma luz autoproduzida, mas com U, né? E produzida por si próprio. Mas é uma luz auto com L produzida. É uma luz produzida no alto, que vem sobre nós. No momento de louvor, nosso irmão estava mencionando aqui as estrelas, né? As estrelas, elas estão aí. A gente não pode ver de dia, porque a luz do sol é mais forte ainda do que a luz das estrelas. E a luz das estrelas, diferentemente da luz do sol, ela não é inerente. O único luminar que tem luz em si mesmo é o sol. Lua e estrelas refletem a luz do sol. Mas ainda assim, não sei quem já esteve aqui num lugar de interior, e você ver o céu repleto das estrelas. É uma coisa maravilhosa. Ou você está numa noite de lua cheia, e a lua fazer até sombra. Você já brincou na sombra da lua? Eu brinquei assim recentemente na colônia. Estava uma noite de lua cheia, e eu no corredor lá de fora, e aquela luz da lua eu fazendo sombra na parede. Eu falei, que coisa maravilhosa. Mas essa luz não é da lua, é a luz do sol, que reflete na lua e resplandece. Irmãos, nós somos como a lua e as estrelas. Nós não temos luz em nós mesmos. A luz que nós somos é uma luz por procedência divina. E ela incide sobre nossas vidas. Quando eu era criança, arteiro pra caramba que eu fui, o mais arteiro dos três de casa, a gente brincava com o espelho, né? De dia com o sol, botava um papel ali, e a luz do sol a gente refletia para queimar o papel. Tive na igreja de um pastor que disse que ele fazia isso com lesma, ficava derretendo lesma, olha que ruindade, né? Derretendo lesma com a luz do espelho, reproduzindo em cima do bicho, né? Eu falei, não fiz isso não, fiz em papel. Ou então para afetar quem estava lá do outro lado, você ficava com o espelho ali brilhando, para afetar a vista do outro lá do outro lado. O espelho não tem luz em si mesmo. Mas, quando a luz do sol incide sobre ele, ele queima. Irmãos, eu, podemos colocar fogo nesse mundo, com a luz de Deus incidindo sobre nossas vidas. Nós mesmos não temos luz em nós, mas se a luz de Deus incidir sobre nós, ela poderosamente pode incendiar esse mundo. Você pode incendiar ao refletir a luz natural de Jesus, ao refletir a luz natural que é Deus, ao refletir as escrituras sagradas que são luz. Mas eu preciso ter contato com essa bendita luz divina, que é Deus, que é Cristo, que é a sua bendita palavra, que é objeto de nossa reflexão nesta oportunidade. Concluindo, eu queria que nós repetíssemos juntos essas frases aqui. Primeiro dizendo somos luz e dizendo a frase da meditação. Depois dizendo somos luz, novamente a frase da meditação até a última. Vamos dizer juntos? Somos luz, estamos em evidência. Somos luz, por coerência devemos brilhar. Somos luz por procedência. Procedência de Deus, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E aí nós brilharemos e incendiaremos esse mundo. Que Deus nos abençoe e nos capacite a cumprirmos as verdades da sua bendita palavra. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, irmãos. É a palavra de Deus. Não é o pastor. É a palavra de Deus. E a própria palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é um privilégio, irmãos. É uma honra dada pelo Senhor a nós, de fazermos a diferença, de apontarmos o caminho para aqueles que estão em trevas, perdidos. Alguém apontou o caminho para mim. Pude ver uma pessoa e falar: poxa, ele está tão diferente. O que aconteceu? O que fez com que ele deixasse aquele estilo de vida que ele estava vivendo? Até que ele me apresentou Jesus, o único que pode mudar a história de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família, de uma localidade, um bairro, um município, estado, país. O único é Jesus. E como foi dito, ele falou aos discípulos: todos nós somos discípulos de Cristo. Os meus familiares não estão aqui, os meus vizinhos também não. Aqui se encontram os discípulos de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite cada vez mais a brilharmos, né? Como a gente cantava um hino há 200 anos atrás: brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Que haja um desejo em nosso coração, fazermos a diferença em nome de Jesus Cristo. Irmãos, é um momento de intercessão, é um momento de gratidão, é um momento onde você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta, de missões mundiais. À noite teremos uma cantina, canjiquinha, né? Quem quiser, traga a sua vasilha. Já vou preparar a minha, porque eu quero comer uma canjiquinha com torrada, já está guardada lá em casa. Então aproveite, coce o bolso, e à noite você degustará uma canjiquinha abençoada e contribuirá também com as juntas de missões mundiais. Vamos louvar a Deus com esse próximo cântico, irmãos, e depois estaremos aqui orando em nome de Jesus Cristo. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus, meu coração está aberto. Fala, Deus, preciso muito ouvir a sua voz. Vem me ajudar.
Já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Isso aí, igreja. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Pede a ajuda do Senhor nessa manhã. Vem me ajudar. Fala, Deus, basta uma só palavra. Fala, Deus, pro sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Então fala, Deus. Aleluia. E o Senhor falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito de Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor, o Criador dos céus, da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pela honra, obrigado pelo privilégio dado a nós. Fomos retirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz do teu Filho amado Jesus. Que resplandeça a luz de Cristo em nossa vida, Pai, por favor. Obrigado, meu Deus, pelos louvores, pelos momentos de oração, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu fazer, participar nesta manhã. Obrigado porque a tua palavra não voltou vazia, pois ela fez e faz aquilo que o agrada. Continua o teu mover, continua o teu agir, ó Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos os enfermos em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, usa de misericórdia para com a irmã Nilza, Senhor. Visita a tua serva, Pai, restaurando-lhe a saúde física para a glória do nome de Jesus. Sê com todos aqueles que estão passando por alguma luta emocional. Espírito Santo de Deus, Tu és o único que pode livrá-las, restaurá-las. Tu és o único que pode ministrar saúde para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, visita a Liz nesta hora, estenda a Tua mão, Senhor. Basta uma só palavra Tua, Pai, para ela despertar
continuamos crendo, orando, porque a tua palavra diz que o Senhor faz muito mais além do que pedimos e pensamos. Visita a Silvia, Senhor, que a boa mão do Senhor seja sobre ela. Toma conta do seu coração, da sua casa, da sua família. Ser com aqueles que estão trabalhando, ser com aqueles que estão vigiando. Que a bondade do Senhor seja sobre nós. Ó Pai, ser com todos aqueles que pediram a nós para estarmos orando por eles. Colocamos estas vidas em tuas mãos, juntamente com seus pedidos, agradecimentos, ó Pai. Obrigado porque muitos estão reconhecendo, ó Pai, de que se não fosse o Senhor, eles não teriam sido restaurados. Abençoa, Pai querido, por favor, os aniversariantes, ó Deus. Visita a Ana Carolina, meu Deus. Visita a Beatriz, visita o Thales, ó Pai. Que a bondade do Senhor e a misericórdia, a graça, o teu amor seja sobre eles, ó Pai. Ser com aqueles que estão em casa, meu Deus, fortaleça-os nesta hora. Os que estão trabalhando, viajando, algo repentino aconteceu e muitos não puderam vir. Visita-os nesta hora, trazendo à memória tudo aquilo que já ouviram da parte do Senhor, para serem fortalecidos pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Agora ser conosco, ó Deus, no momento da escola bíblica, Senhor. Vivifica a tua palavra, Senhor. Que ela venha produzir em nossa vida aquilo que precisamos receber e ouvir da parte do Senhor, para sermos um luzeiro no mundo em trevas. Toma conta da nossa casa, da nossa família, familiares, amigos, vizinhos, ó Pai, as pessoas que estão sempre ao nosso redor, que de alguma forma, ó Deus, possamos apontar para elas o caminho de Cristo Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e que as doces benditas consolações do Espírito do Senhor repousem sobre nós. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas portas que foram abertas. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão trabalhando, Senhor. Obrigado porque estamos aprendendo a comer das tuas mãos, pois tudo vem de ti. Abençoa esta manhã, Pai. Usa o pastor Ivan no momento da escola bíblica. Se comigo, ó Deus, com aqueles que permanecerão aqui no templo. Senhor, dá-nos a honra, por favor, o privilégio, por favor, de ouvirmos a tua voz. Queremos mais de ti, mais de Cristo. Por favor, fica à vontade aqui entre nós. Os que irão para casa, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando-os de tudo aquilo que é mal. Guarda a saída, Pai, guarda a entrada para onde forem. Nos dê uma excelente manhã em tua presença, um excelente almoço, ó Pai, ao lado dos nossos, uma excelente tarde, preparando o teu povo para logo mais à noite aqui nos reunirmos em teu nome, para juntos podermos te adorar em espírito e em verdade. Fala-nos através dos louvores, fala-nos, ó Deus, através das leituras que faremos aqui, e fala-nos, ó Pai, através da tua palavra. É a oração que a tua igreja faz no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, os nossos irmãos que participarão, né, da escola bíblica com o pastor Ivan. Por favor, desçam e fiquem à vontade, aproveitem bastante, suga mesmo, meu irmão. Pergunta, façam diversas perguntas para vocês aprenderem mais, para nós servirmos melhor o Senhor. Os que ficarão aqui comigo, irmãos, que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Até mais, tchau, tchau.